Amados, nós estamos aí numa jornada bíblica, de escola bíblica, uma ideia maravilhosa aí do nosso pastor, está dando super certo, eu pelo menos estou amando, e cujo tema é a Trindade. E nós já vimos de 2 lições, e agora nós vamos para a lição de número 3. Porém, eu queria fazer uma coisa, como a gente costuma fazer, né? É dar sempre uma olhadinha para trás, para as lições anteriores, porque elas são conectadas. Então é importante a gente se lembrar do que foi que nós vimos até aqui. Cada lição que a gente avança, de alguma maneira, a gente precisa ter as lições anteriores, tá? Colocadas para a gente poder compreender melhor o propósito desse estudo. Ele é um estudo do trimestre, são 13 lições, tá? Que nós vamos vendo aí ao longo do trimestre. Então vamos lá, o que foi que nós vimos até aqui? Na primeira lição, o Ministério da Santíssima Trindade, falamos de um só Deus, 3 distintas pessoas compondo uma única e perfeita essência. Então, sempre lembrando que nós adoramos a divindade Deus. Essa divindade, tá, possui 3 pessoas nela. A palavra Trindade não está na Bíblia, como todos nós já sabemos, porém o conceito dela está em toda a palavra, ok? Encontramos a realidade da triunidade, que nós chamamos, né, no ensino e na doutrina bíblica. É parte dos fundamentos doutrinários daquilo que deve reger a nossa fé. É importante que a gente precise entender o seguinte: o que está revelado na palavra é o que a Bíblia diz. O que está revelado é para vocês. O que não está revelado não é para vocês. Existe parte dessa doutrina, tá? Ou o conceito geral dela que está revelado. É para nós entendermos o que está ali. Porque aquilo ali implica na consolidação da nossa fé. Se um cristão não sabe nem quem ele adora, como é que ele pretende, né? Como é que ele pretende ter uma fé balizada, forte, ok? Em seu livro, tem um escritor famoso chamado Roger Olson. Ele fala que nós devemos fazer uma distinção entre a Trindade e a doutrina da Trindade. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eternamente existentes como único Deus. A doutrina da Trindade é a fórmula humana que tenta expressar isso corretamente, ou seja, é como se nós, de uma forma didática, fôssemos explicar o funcionamento disso, ok? Ou seja, a doutrina da Trindade pode ser explicada, a Trindade é que não pode ser explicada, e por isso o título dessa primeira lição, o mistério da Santíssima Trindade. Porque nós podemos entender a doutrina, mas não conseguimos compreender, tá, esse mistério. Amém? Então a doutrina da Trindade aponta para o mistério, e por esta razão não devemos nunca nos afastarmos da necessidade de aprender, nos movermos neste tema, em primeiro lugar, por fé. Por fé, irmão. Tem coisas que a gente não vai compreender, não vai alcançar. Isaías 55 está aí para isso, dizendo: nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos de Deus, como a terra está distante do céu. A segunda lição foi Deus Pai, né? Então, na doutrina da Trindade, aprendemos que o Pai é apresentado como a primeira pessoa divina. Deus Pai é o único Deus verdadeiro, eterno, soberano, a fonte da divindade, que age por meio do Filho e do Espírito Santo. O Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. O Pai é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. E agora nós vamos para a nossa lição 3, que é... Então agora a lição número 3, o Pai enviou o Filho. O que nós vemos aqui? Texto áureo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4,9. Esse é o nosso texto áureo que está ligado diretamente, tá, à nossa lição. Verdade prática, irmãos. O envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação
garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Amém? Entenderam isso aí? No ato de Deus Pai enviar o Filho para a nossa redenção, ele mostra o perfeito amor dele e também a perfeita unidade da Trindade nisso, que a Trindade está toda envolvida no plano de salvação. E isso, gente, é o âmago dessa lição. Tá? Leitura diária. Quem é que está com João 3,16 aí? 17, 1 João 4,9, pode ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Agora, 1 João 4, 9 e 10. Quem é que está? 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amém. Quem é que está com Gálatas 4, de 4 a 6? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Amém. A palavra-chave, meus irmãos, envio, tá? Esse envio, nós falamos agora há pouco, tá? Que esse envio, ele transmite para nós duas coisas importantes. Primeira, o tremendo amor de Deus, o imenso amor de Deus por toda a humanidade, ao enviar seu Filho. Segundo, que a Trindade estava toda ela empenhada, tá? Nesse plano de redenção. Toda ela. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo, eles estavam trabalhando em conjunto, tá? Com um objetivo comum de salvar a humanidade. Então nós vemos aqui o quê? No plano da redenção, o Pai envia o Filho para salvar o mundo. O amor do Pai, então nós temos aqui, no plano da redenção, o Pai envia o Filho para salvar o mundo. Nós temos o amor do Pai, caracterizado, e a plenitude do tempo. Isso aqui, queridos, isso aqui vai ser a nossa, o escopo do que nós vamos ver hoje. É como se nós dividíssemos a lição de hoje nesses 3 pontos aqui. Nós vamos entender o plano de redenção, que foi criado e formado, idealizado pelo próprio Pai, a execução desse plano através do Filho, tá? Nós vamos ver que pelo plano de salvação, por aquilo que foi implementado, há uma demonstração do amor de Deus por todos nós, e vamos entender também que somente aconteceu no tempo em que aconteceu por conta de alguns ajustes que precisavam acontecer para que esse plano pudesse ser implementado. E aqui nós vamos entender que muitas das vezes na nossa vida, quando nós pedimos algo para Deus e a impressão que nós temos é que determinada coisa está demorando demais, isso no nosso ponto de vista, para Deus não, porque Ele está esperando que algumas coisas se ajustem para que aquilo, o plano dele, o propósito dele, possa ser implementado. Então agora nós vamos ver aqui, o envio do Filho e o amor do Pai. Então vamos lá, o amor incondicional do Pai. O amor incondicional do Pai, o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração de amor ao mundo. Vamos dar uma olhadinha, tá? Nos textos de... Vê quem está com Romanos 15, de 2 a 3. Romanos 15, de 2 a 3. Isso não vai aparecer no telão, tá? Romanos 15, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo do que é bom para edificação. Amém. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito,
sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Quem está com Efésios 2, de 4 a 5? Efésios 2, 4 e 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém, irmãos? Entenderam bem a questão da unidade? 1 João capítulo 4, verso 8. 1 João 4, verso 8. Quem é que está? 1 João 4, 8. Vai. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém. Amém. Deus é amor. Gente, tem que ficar claro para nós. A maior manifestação que nós podemos ter do amor de Deus é o empenho de toda a Trindade em resgatar a humanidade. Só Deus podia fazer isso, e isso tinha que ser feito através dele mesmo. Então, quando ele envia Jesus, porque nos prendemos muito à figura de Jesus na cruz, que já é tremendo, né? É uma imagem que nós não temos nem como questionar, mas por trás, os bastidores, nós precisamos entender a movimentação e o esforço, o mega esforço que toda a Trindade teve que fazer para que esse plano pudesse acontecer. Então, quando Deus envia Jesus, ele está nesse exato momento, demonstrando tudo o que ele é, puro amor, né? O seu amor incondicional, gracioso e sacrificial e também absoluto. Ninguém nos amou tanto ou mais do que Deus. Porque a demonstração dele foi e é muito maior de qualquer demonstração humana de amor. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento. O que aconteceu na cruz foi algo terrível e tremendo também. O nosso Jesus sendo morto, né? Sofrendo toda aquela situação terrível por nossa causa, que era nós que tínhamos que estar ali. No entanto, ele nos substitui nesse sacrifício, ok? Nessa morte, melhor dizendo. E quando ele faz isso, ele está demonstrando um amor por nós, mas nos prendemos muito nisso e nos esquecemos em todo o investimento que foi feito lá na eternidade, nos tempos eternos, quando nada ainda existia. Vamos para o próximo slide aqui? A iniciativa soberana de Deus. Isso aqui é muito importante, tá? Porque a Escritura ratifica que o amor divino antecede a qualquer atitude humana. A iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Entendamos uma coisa: o Senhor Deus, ele é um ser atemporal. Na sua presciência, ele já sabia de tudo que ia acontecer, mesmo antes das coisas serem criadas. Eu sei que isso é difícil para nós humanos entendermos, mas é assim que funciona. Por isso que eu digo, muitas coisas a gente não alcança com a nossa lógica e com a nossa razão, porque a nossa mente ela é limitada, então nós alcançamos isso pela fé. A Bíblia diz assim, então eu creio, não discuto. Creio. Então, antes de todas as coisas acontecerem, tá, Deus tomou a iniciativa. Ele já sabia o que ia ocorrer. Ele sabia que o homem que ele ia criar iria pecar, iria se afastar dele. Agora, toda uma raça, toda uma criação, incluindo o mundo, porque a Bíblia diz que quando o homem peca, cardos e abrolhos começam a surgir no planeta. Não havia predador e presa. E o predador já aparece. Então a gente já vê toda uma transformação no mundo por conta do pecado do homem. Então imaginem só, gente, tudo que Deus criou ficou comprometido por conta do pecado. E por conta disso, na eternidade, mesmo Deus sabendo que isso iria acontecer, e aí que vem o amor dele. A gente precisa alcançar isso, é muito importante. Porque quando a gente começa a alcançar essas coisas, a gente tem uma visão e um entendimento de Deus que nós nunca tivemos antes. Nos prendemos muito à situação que nós vemos, mas aquilo que nós não vemos
é fundamental para o nosso crescimento espiritual também. Quem está com Romanos 3, 24 a 26? Romanos 3, 24 e 26. E quem já tiver com Romanos 5, 8, já fica atento. Romanos 3, 24 e 26, por favor. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Quem é que está com Romanos 5, verso 8? Quem tiver com Efésios 1, capítulo 1, versos 3 a 5, já fica postos aí. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Quem é que está com Efésios 1, de 3 a 5? Quem tiver com Efésios 1, 3 a 5, e quem já tiver também com Efésios 2, 4, 5, e 1 Pedro 1, 18, 20, já fica a posto. Agora nós vamos ler Efésios 1, 3 a 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aleluia. Prestaram atenção, gente? Antes da fundação do mundo, Deus já sabia, e ele já elege a igreja, antes da igreja existir, antes do homem ser criado, a igreja já tinha sido eleita. Tá? 1 Pedro 1, 18 a 20. Quem é que está? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Amém. Sempre mencionando antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Então, antes da fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. A própria economia de Deus nesta formação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela vem em decorrência disso, irmãos. Tá? Porque não existe uma pessoa maior do que a outra ou uma mais proeminente do que a outra. Todas as três pessoas são iguais em poder, em glória, em majestade, possuem a mesma formação. Essas pessoas se formaram da forma como se formaram, como está descrito na palavra de Deus, justamente para implementar esse plano gigantesco da salvação. Quando eu falo plano gigantesco, é que nós não dimensionamos ainda o tamanho de tudo que foi feito, de todas as situações que Deus teve que criar para que esse plano pudesse acontecer da forma como está acontecendo. O resgate do pecador, o resgate da pessoa que estava indo para o inferno, para esse resgate acontecer, algo muito maior, muito mais poderoso, muito mais forte do que aquilo que levou o homem para o pecado, para o inferno, precisava acontecer. Esse plano, ele tinha que ser suficientemente forte e perfeito para que esse resgate pudesse ocorrer. Não foi uma coisa que foi feita, digamos assim, de pronto, de momento, não foi simplesmente extremamente planejado. Deus planejou cada detalhe desse plano. E o envio de Jesus, né, a própria palavra diz que Jesus, ninguém matou ele,
Ele não foi na cruz, ele não foi preso, ele se ofereceu para esse sacrifício. E Deus tomou a iniciativa de enviar um Salvador. Então precisamos entender o seguinte: o Pai precisou tomar essa iniciativa. Então, quando ele idealiza o plano de salvação, que foi o Pai que fez, tá? Ele toma a iniciativa de fazer isso. Ele enxerga que só havia uma solução: se o próprio Jesus descesse à terra, se encarnasse e tomasse o nosso lugar nesse sacrifício. Amém, queridos? Vamos para o próximo slide agora? Deixa eu ler uma observação aqui. Essa doação do Pai não implica em hierarquia, que eu falei aqui agora há pouco, na Trindade, porque o Pai, Filho e Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é apenas funcional, é organizacional. É Deus se organizando para que esse plano pudesse ser implementado de forma perfeita. Essa dinâmica só se comprova, não somente mostra o amor de Deus, mas também comprova a harmonia da unidade na Trindade. Próximo slide, vamos lá. O envio do Filho e a Trindade. O Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, que é Jesus Cristo, o seu único Filho. O Filho é enviado para realizar a redenção, ele é o executor, né, dessa tarefa, e a unidade na Trindade. Nessa sinopse aqui nós temos o quê? O envio do Filho é a expressão suprema do amor do Pai, fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Ficou claro para vocês? Tá? E toda essa dinâmica nos traz à mente o quê? Um amor incondicional. Ninguém nos amou tanto quanto Deus. E ninguém nos ama tanto quanto Deus. Somos preciosos para Deus. Porque por conta disso, isso leva a Deus a fazer todo esse empenho para nos salvar. Irmãos, precisamos entender qual era a situação do mundo na queda. Era um inferno. O homem tinha cortado todo o seu relacionamento com Deus. Não havia mais chance, não havia mais oportunidade, não havia mais nenhuma forma ou maneira para o homem voltar ao status quo que ele tinha antes. O homem rompeu, o homem se afastou de Deus. A partir daquele momento, o inferno era o nosso destino. Toda a natureza, nós já vimos isso na palavra, ficou sujeita a essa maldição. O homem não colocou somente a si mesmo, a sua família, seus filhos, sua descendência posterior, mas ele traz toda a criação de Deus. Gente, para pensar no tamanho dessa bomba. É como se Deus te desse uma tarefa e ele colocasse as coisas de uma maneira que era impossível você não ter sucesso na execução daquela tarefa, mas simplesmente você ignora isso. Você resolve fazer do seu jeito e com isso você compromete tudo aquilo que Deus fez. Qual é a situação aqui? Deus, por ser o Deus eterno, ele não foi pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. E às vezes nós achamos que Deus fica colocando um band-aid nas situações. Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Não há uma situação na nossa vida que Deus já não tenha visto antes. E por conta disso, Deus sabia exatamente o que tinha que fazer. E o plano é tão perfeito, irmãos, tão perfeito, porque não podia ter ninguém que pudesse ocupar de sacrifício vicário, né, substitutivo, né, a não ser o próprio Deus. Era Deus que tinha que descer, era Deus que tinha que se encarnar, era Deus que tinha que fazer o que foi feito. Ninguém podia cumprir isso. E aí você tenta imaginar uma coisa: Deus, o soberano ser de todo o universo, o controlador de todas as coisas, se importando tanto com seres desse tamanzinho, se preocupando tanto com gente insignificante por amor. E aí ele cria esse plano tremendo. Um plano, gente, que nós, por mais que nós nos debrucemos sobre o tema, ainda não vamos alcançar a essência de todo esse sacrifício que começa na eternidade, começa lá nos tempos eternos. Quando Deus envia o seu Filho, é a expressão suprema do amor do Pai e fruto de sua iniciativa soberana e graciosa. Deus dá o primeiro passo, não nós. Amém?
Vamos para o próximo. O Filho e a plenitude dos tempos. Essa parte é muito interessante, querido. Então nós temos aqui a preparação histórica e religiosa. Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Então, olha só como é que as coisas se movimentam. Jesus não poderia aparecer em outro tempo. Ele só podia aparecer quando as estradas e as rotas comerciais estivessem prontas. Uma língua universal, fácil de se falar, em que todas as pessoas se comunicavam. E precisava vir num momento em que houvesse uma expectativa messiânica. Quando essas coisas combinadas aconteceram, esse foi o tempo da plenitude. Chegou a hora do meu filho descer. Então nós vamos ver isso com detalhes agora. Continuamos aqui. Então refere-se ao envio de Jesus Cristo, que não foi um evento aleatório, como eu falei agora há pouco, mas o cumprimento precioso de um desígnio estabelecido pela Trindade, na plenitude dos tempos, como está em Gálatas 4:4, que nós já lemos aí. A expressão plenitude dos tempos comunica que Deus Pai, em perfeita harmonia com o Filho e o Espírito, determinou soberanamente o momento exato para a encarnação do Verbo. Quem é que está com Romanos 5:6? Por favor. Romanos capítulo 5, verso 6. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Amém. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios, capítulo 1, versos 10 e 11, por favor. Efésios 1, 10 e 11. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém. Guiados por um Deus soberano, os eventos históricos, preste atenção, trabalharam em harmonia, em preparação para o momento pré-definido da chegada de Jesus à Terra. Então, a cultura e a religião tiveram que estar adequadas para esse momento, foram providencialmente coordenadas por Deus. O Império Romano, com as suas estradas rápidas e seguras, facilitou a pregação do Evangelho, e a língua grega, difundida pelo helenismo, permitiu uma comunicação clara da mensagem salvífica. O grego koiné, com o qual o Novo Testamento foi escrito, era compreendido em todo o império. E o ambiente judaico da Palestina, nessa época, irmãos, embora estivesse deteriorado por práticas legalistas e por uma tradição farisaica excessivamente ritualista, ainda preservava um núcleo de esperança escatológica centrada na vinda do Messias. Mesmo em meio à formalidade religiosa e à rigidez das interpretações da Torá, havia corações sinceros que aguardavam com expectativa o cumprimento das promessas messiânicas. Quem está com Lucas 2, 25, depois 37 e 38? Lucas 2, 25, depois pula para 37 e 38. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava em conciliação de Israel, o Espírito Santo que estava sobre ele. Seu marido, 7 anos depois de se casar, então permaneceram viúvos até a idade de tempo. Permaneceram viúvos até a idade de quantos anos, e nunca deixava o templo e adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino de todos que esperavam em redação de Jerusalém. Amém. Entenderam bem, gente? A expectativa que havia na época, havia uma expectativa do envio do Messias. Esse tempo
quando esse tempo chegou no seu ápice, foi o momento exato de Deus enviar Jesus. A questão do grego koiné, qual é a diferença do grego koiné para o grego clássico? Tá? O grego clássico era usado por aqueles mais cultos, vamos dizer assim, né? Para as pessoas mais prolixas, os filósofos da época. O koiné era uma língua mais popular e, por incrível que pareça, era aquela língua que expressava com mais qualidade e com melhor definição o conceito bíblico. Ou seja, o evangelho foi feito para pessoas simples. O evangelho foi criado para uma criança entender. Então precisava de uma língua que pudesse transmitir essa simplicidade. E o grego clássico não podia fazer isso. Então foi preciso ter uma vertente da língua grega mais fácil, mais comum, mais palatável, para que as pessoas pudessem entender a mensagem do Evangelho. Olha que coisa linda. Gente, como Deus cuidou dos detalhes. Como é que Deus fez com que as coisas se encaixassem de uma forma, vocês percebem? A coisa vai muito mais além do que aquilo que nós vivemos, enxergamos. Enxergamos Cristo na cruz, mas para ele chegar ali, teve toda uma mobilização e todo um cuidado com os eventos da história para que aquilo ali pudesse acontecer e surtir o efeito que Deus queria que surtisse. A outra coisa, as estradas e rotas comerciais. Os romanos tinham uma engenharia que nenhum povo da terra tinha. Eles tinham verdadeiro. Basta você ver a obra do Coliseu, basta você ver o que a cidade de Roma na época, ela era pujante, tinha arquedutos, tinha sistema de esgoto, sistema de água. Poucas civilizações tinham ou não tinham isso, mas Roma tinha. Os romanos tinham uma equipe de engenheiros que fazia inveja a qualquer cultura da época. Então eles construíram rotas, estradas, onde facilitava esse trânsito das pessoas. E o evangelho pôde ser disseminado por conta dessas estradas. Percebem como Deus é cuidadoso com os detalhes? Portanto, a preparação do ambiente para a encarnação de Cristo é uma clara demonstração do governo soberano de Deus sobre os movimentos da humanidade. E agora um tema importante, o Filho nascido sobre a lei. Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. E o sacrifício perfeito em favor dos pecadores. A gente precisa entender um pouquinho melhor isso aí. Ao nascer sob a lei, Jesus sujeitou-se voluntariamente ao regime legal do Antigo Testamento. Todos aqueles rituais que nós conhecemos, mostrados no Antigo Testamento, quando Jesus vem, ele cumpre também o significado primário desses rituais. Vamos abrir nossas Bíblias aí. Quem está com Mateus 5,17, por favor. Não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aleluia. Jesus veio para cumprir o que estava na lei e nos profetas. Cristo viveu em perfeita obediência sem jamais transgredir qualquer mandamento. Foi a única pessoa que passou por esta terra e conseguiu cumprir tudo que a lei determinava. Tudo, porque ele não tinha pecado. E a gente vai ver aqui, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Isso está em 1 Pedro 2,22. Quem é que está com esse texto, por favor? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Amém. Essa vida sem pecado qualifica Jesus para ser o Cordeiro perfeito. Se lembra que no sacrifício, nenhum animal cego, aleijado, doente ou que possuísse qualquer defeito, ele não poderia ser apresentado na oferta. Jesus foi a oferta perfeita, porque ele não tinha pecado nele, ele não tinha defeito. Por isso que a palavra diz que ele veio para cumprir o que estava escrito. Essa vida sem pecado qualifica Jesus para ser o Cordeiro perfeito, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus.
Está em Hebreus 7, 26. Quem é que está com Hebreus 7, 26? Hebreus 7, 26. Porque nos convinha um tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Amém, irmãos? Deu para entender isso? Jesus, então, cumpre todas as exigências da lei. Por isso, ele se torna qualificado para ser a oferta perene, tá? E o sacrifício perfeito em favor de todos os pecadores. A adoção de filhos, tá? A nossa condição atual. Tá? Como é que ela acontece? A obra do Filho nos concedeu a posição de filhos adotivos. Nós vimos isso muito bem explicitado, tá? Eu não me lembro se foi na pregação ou se foi na última aula. Mas essa condição de filho de Deus, tá? De nos tornarmos filhos adotivos, foi porque Jesus cumpriu as exigências que eram necessárias para se tornar o sacrifício perene diante de Deus. Os crentes tornam-se filhos por adoção. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano de salvação que os salvos fossem adotados como filhos. Isso estava no bojo de todo aquele planejamento lá na eternidade. O espírito de adoção habita os salvos a clamarem Abba, Pai, ou papaizinho, para quem gosta desse termo. Tá? E vamos ver isso em Gálatas capítulo 4, verso 6. Quem é que está com esse texto, por favor? E quem tiver com Romanos 8, 15 e 16, já fica preparado. Gálatas 4, versículo 6. E, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém. Quem é que está com Romanos 8, 15 e 16, por favor? Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Entenderam, gente? Esse plano criado por Deus, ele foi tão perfeito que ele contempla a igreja. Ele não contempla apenas a questão da salvação do homem, o resgate do homem do pecado, mas a continuidade deste homem vivendo sob a vontade de Deus através do processo de santificação. Todo o ferramental que nós conhecemos na palavra, que nos ajuda a viver uma vida santa, também foi planejado. Gente, isso é perfeito demais. Eu não sei se vocês conseguem ver como eu vejo, mas isso explode dentro de mim. Todo esse movimento de Deus em detalhar todas as coisas. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, largado à nossa própria vontade. Existe um planejamento, existe um caminho, existe uma porta, né? Existe um sustento, existe uma providência de Deus para cada momento das nossas vidas, tudo isso contemplado no plano. É gigantesco, é imenso demais, porque se a gente for analisar, tá, todo esse projeto de Deus, à luz da palavra, naquela parte que é revelada para nós vamos ficar atônitos. Vamos ficar, porque a gente fica muito naquela parte elementar, né, do leitinho, né? Jesus morreu pelos seus pecados. O Senhor substituiu você na cruz, você estava destinado ao inferno. Tudo isso é perfeito, mas é o leitinho. Temos que olhar para aquilo que Deus fez, aonde Deus chegou, até onde Ele foi, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Todo o processo de santificação. A questão da justificação é algo belíssimo e pouca gente entende o que é ser justificado. Um ato que é de Deus, lá no céu, que não depende de ninguém, não depende de mim, não depende de você, não depende de vontade humana, não depende de nada, depende só de Deus. E Ele vai te declarar santo. Mas como eu posso ser santo? Não interessa, Deus te declarou santo. Vamos para o próximo slide. Na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo cumprindo as profecias e proporcionando redenção e adoção como filhos de Deus. Agora, essa parte aqui, que é a última parte do estudo, ela é vital para o nosso entendimento. A vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio para cumprir a vontade do Pai.
por sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi satisfeita. Então, o que nós entendemos aqui? O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Esta vontade é que nenhum daqueles que o Pai deu a Cristo se perdesse. Quem é que está com João? Evangelho de João, capítulo 6, versos 39 e 40. Que eu não perca nenhum dos que eles me deu, e mais ressuscite no último, porque a vontade do meu Pai é a vontade do meu Pai, tem todos aqueles que olhem para o Filho e nele creem, e tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Entenderam bem? Vontade do Pai, a vontade de Deus Pai é que ninguém se perca. E todos aqueles que chegam a Cristo, a vontade do Pai diz o seguinte, que não pode se perder nenhum deles. As pessoas se perdem porque querem, irmãos, por vontade própria. Porque o Pai determinou que aquele que chegasse até Jesus era para não se perder mais. Por conta de sua obediência ao Pai, entregou-se voluntariamente por amor, morrendo uma morte de cruz. Tá? Filipenses 2:8, por favor, quem é que está? Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Amém. Entenderam? Na eternidade, Jesus já sabia que ele teria que passar por todo o sofrimento que passou, né? E como ele veio para cumprir a vontade do Pai, é o que eu falei numa das minhas pregações aqui. Jesus, quando desce do céu, ele desce com um script debaixo do braço. Ou seja, ele vai cumprir aquilo que a lei e os profetas escreveram sobre ele. E tem uma coisa interessantíssima, irmãos, como que Jesus veio para cumprir mesmo o que as escrituras dizem. Aquela cena, aquela parte em que ele diz, estou com sede, e alguém leva com um caniço à boca de Jesus, leva vinagre, né? Se lembra dessa cena? Pois é, tem um texto na Bíblia que infelizmente eu não me recordo agora, em que fala que ele bebe, né? Ele bebe o fel na hora da sua morte. Então, queridos, até esses detalhes pequenos, Jesus resolveu cumprir. É como se alguém estivesse se esquecendo que tinha que ter alguém levando à boca de Jesus esse fel. E Jesus lembrou, estou com sede. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. Ele só queria isso, obedecer a Deus. Com esse exemplo, ele nos ensina como nós deveríamos agir com Deus também. E muitas vezes, na maioria delas, né, irmãos, se formos sinceros, nós falhamos nesse quesito de obedecer a Deus. Por sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi satisfeita. Quem é que está com Romanos 3, versos 24 e 26, por favor? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela sua redenção, que há em Cristo Jesus, para demonstração da sua justiça desde os tempos presentes, para que ele seja justo e justificado na dor daquele que tem fé em Jesus. Amém. Glória a Deus. Próximo slide aqui, queridos. A mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Todos nós já sabemos disso. A salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. E nós vamos ver isso lá em João 14,6. Quem é que está com João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também meu Pai. E desde agora vocês conhecem e têm visto. Gente, qual é o grande mal desse século? E muitos da igreja estão caindo nele. Que existe outra forma. Existe outra maneira de nos aproximarmos de Deus. Existe
enfim, criam-se ou acham que podem criar alguma fórmula diferente do que está escrito aqui. Jesus é o único caminho. Jesus é a única pessoa, é a única. Se nós queremos conhecer Deus, basta estudarmos todos os feitos de Jesus nos evangelhos e nós vamos compreender, ou melhor, vamos nos aproximar muito do que é Deus, a figura de Deus para nós. Jesus é o único que está credenciado para intermediar o acesso do pecador ao Pai. Ele é a revelação plena do Pai. Quem é que está com João? Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Evangelho de João 1, 18. Quem tiver com Hebreus 9, 15, já abre aí. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém. Queremos compreender Deus, queremos entender Deus, é somente através de Jesus. Quem é que está agora com Hebreus 9, 15? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém. Quem tiver com 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, já se prepara aí. Ninguém poderá ser salvo por nenhum outro meio, senão por Cristo Jesus. Qualquer coisa que aparecer por aí, contrária a isso que está na Bíblia, esquece. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha só que coisa linda, gente. O Pai envia, o Filho vem, e o Espírito Santo, ele testifica toda a obra que Cristo fez nesta terra. A Trindade completamente envolvida com o plano de salvação. Vamos ver agora aqui, queridos, uma atuação direta do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, na obra salvífica, né? Quais são as atribuições do Espírito Santo? É ele que convence o homem do pecado, algumas das atribuições, tá? É ele quem convence o homem do pecado, é ele que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Preste atenção. Tem muita gente que acha que na sua eloquência ou na sua forma, né? na forma como você apresenta a mensagem do Evangelho, é isso que vai trazer clareza ao coração do pecador e vai fazê-lo se arrepender dos seus pecados. Meu irmão, a nossa missão não é salvar ninguém. Vamos botar isso na cabeça, já começa por aí. A nossa missão é pregar o Evangelho e para aqueles que aceitarem a Jesus, tornarmos estas pessoas discípulos de Cristo. Não é na minha eloquência, não é no meu esforço, né? Não é de organizar uma mega conferência com luzes, com todo um aparato tecnológico para trazer, digamos assim, mais ênfase àquilo que eu vou pregar, que vai salvar alguém. Quem salva é o Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, de justiça e de juízo. Portanto, meus irmãos, não temos que nos empenhar nisso, em tentar salvar pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho. O semeador saía a semear. A semente caía no solo que deveria cair e frutificava da forma como deveria frutificar. Minha responsabilidade, eu não tenho nenhuma com isso. Eu tenho uma responsabilidade com aquele que aceita Jesus, que o recebe. Essa palavra aceitar Jesus, ela soa mal nos meus ouvidos. Mas aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daquele momento eu tenho uma responsabilidade de conduzi-lo dentro dos caminhos que o Evangelho traça, que é o discipulado. Agora, eu não tenho que me preocupar em salvar fulano, beltrano. Gostaria muito de poder salvar os meus filhos. Daria minha vida para isso. Eu daria minha vida. Mas se eu fizesse isso, não ia adiantar nada. Se o Espírito Santo não convencê-los do pecado deles. É ele que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Muita gente, doutor em divindade, nós temos aí teólogos famosos
tentando conhecer a Deus, eles querem conhecer Deus. Mas quem revela, quem abre a mente das pessoas, para o conhecimento de Deus é o Espírito Santo. É Ele que esclarece, meus queridos. É Ele quem esclarece. É Ele quem ensina a verdade. Está em João 14, 26, não está com ninguém. É Ele quem ensina a verdade. É o Espírito Santo que nos conduz no caminho da verdade. É Ele quem regenera os pecadores. É Ele que transforma no processo de santificação. É Ele quem opera a santificação. É Ele quem assegura a perseverança dos crentes. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como é que nós vamos chegar lá? Pelo seu próprio esforço? Eu não tenho essa condição. Se vocês têm, amém, mas eu não tenho. Se o Espírito Santo não assegurar a minha perseverança, eu não consigo chegar lá no final. Percebem? É o Espírito Santo que nos dá essa condição, irmão. É Ele quem glorifica o Filho. Todo esse sentimento que nós temos no nosso coração, de exaltação, é o Espírito Santo que vai fazendo você entender a grandiosidade e a imensidão desse Deus. E Ele sempre vai exaltar a glória de Deus. Todos esses textos, tudo isso que eu falei aqui, tem os textos respectivos, né? João 16, 8 a 11, 2 Coríntios 4, 6, João 14, 26, Tito 3, 5, Efésios 1, 13, tá? Filipenses 1, 6, eu estou colocando aqui porque vai ficar gravado, se você quiser verificar lá depois, e João 16, de 13 a 14. O plano de salvação é obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Qual é a conclusão que nós chegamos, irmãos? O envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno de Deus e destaca a unidade da Trindade na obra da salvação. Tudo isso que nós vimos aqui hoje é para nos mostrar essas duas coisas. Primeiro, mostrar que o plano de salvação, ele vai muito além do que nós enxergamos. E quando nós começamos a olhar o que foi feito nos bastidores, aí nós compreendemos o quão grande foi esse plano. E a segunda coisa é o envolvimento da Trindade em todo esse projeto. Vamos revisar o conteúdo rapidinho? O que significa afirmar que a iniciativa da salvação é um ato da soberania de Deus? Por que nós podemos afirmar isso? A resposta significa que a salvação começa com a iniciativa amorosa e soberana de Deus e não do ser humano. Quando a gente fala que foi Deus que teve iniciativa, nós estamos dizendo que o homem não tem participação nenhuma nesse negócio. Nenhuma, participação zero. Do ponto de vista histórico, que fatos corroboraram que era chegado o momento exato para a execução do plano redentor de Deus para a humanidade? Primeiro, a dominação romana, o Império Romano dominando o mundo, a língua grega comum e a expectativa messiânica entre os judeus criaram um cenário ideal para a vinda de Cristo. O que significa declaração nascido sob a lei? Todas as vezes que você lê isso na Bíblia ou que alguém falar sobre isso, é importante que você saiba que Jesus veio como homem, cumprindo plenamente a lei de Deus, sem transgredi-la. Ele cumpriu tudo que estava na lei. Todos os itens, tudo. Aquilo que os homens não podiam cumprir, Jesus pôde cumprir. E o que credenciou ele como aquele que poderia nos salvar. E aqui, qual a vontade do Pai é realizada pelo Filho? Que todo aquele que o Pai deu ao Filho recebam a vida eterna e não se percam. Temos que entender que Jesus veio com um objetivo único, que é fazer o que o Pai desejava que ele fizesse. Amém, irmãos? Tem mais um aqui. Por que a mediação entre o ser humano e Deus é um ato exclusivamente do Filho? Porque somente Cristo revela plenamente o Pai e oferece sacrifício perfeito que satisfaz a justiça divina. Agora acabou mesmo. Então é isso, queridos. Nossa lição, passei 10 minutinhos. Que Deus os abençoe, e que vocês possam, procure dar uma revisada na lição, tragam a lição. É importante que vocês tragam a lição de vocês. Amém? E que vocês leiam as leituras diárias e que vocês também, meditem na lição, estudem ela, tragam suas dúvidas. Amém? Fiquem com Jesus.